com potencialidades, mas ainda na condição de pequeno, o que a lei de empresa diz e caracteriza como pequeno, seria ainda uma condição de se igualar a uma responsabilidade, no caso, de culpa subjetiva. E esse mesmo caso se aplica aos cirurgiões plásticos? Sim, perfeitamente. Como profissionais liberais, teria essa similaridade com a advocacia, com a área da medicina, medicina veterinária, com a odontologia, todos os profissionais liberais. Ok, porque um dos grandes problemas da nossa sociedade é porque a vaidade está aí hoje em dia e todo mundo, pelo menos as mulheres, a maioria delas querem ir no cirurgião plástico. E às vezes procuram um cirurgião que não é um especialista na área, na verdade está iniciando a sua profissão. Enquanto existe um outro cirurgião que tem vários cirurgiões trabalhando junto com ele. Nesse segundo caso, em que vários cirurgiões trabalham junto com esse cirurgião, a responsabilidade passaria a ser objetiva e não subjetiva. Sim, é bom ressaltar aqui que esse aspecto que eu estou mencionando aqui agora, a respeito da responsabilidade objetiva do profissional, quando caracterizada com elemento de empresa, é uma interpretação doutrinária, não é a lei que diz isso. A lei diz claramente a respeito do profissional liberal e ela não faz, no caso, uma ligação direta com o ramo empresarial. Pegamos aí o professor Géry no Espírito Santo, pegamos aí diversos profissionais da área do direito, tanto em São Paulo quanto no Rio Grande do Sul, que ele, num aspecto doutrinário de interpretação da lei, eles têm esse tipo de dedução, eles trazem essa interpretação. Agora a lei diz claramente que o profissional, no caso, terá a responsabilidade subjetiva e não mais diz, sendo que essa segunda fase, quem nos traz essa informação, quem faz, no caso, essa defesa seria a doutrina. Doutor, só para os nossos telespectadores entenderem, o que é a responsabilidade civil objetiva? A responsabilidade objetiva, ela se caracteriza quando alguém vem a causar dano a terceiro independente de culpa. Eu quero dizer, a culpa ela vai ser interpretado como uma ação ou omissão voluntária, onde que teríamos, no caso, um relaxo, um desdém, um desleixo, ou então uma imperícia que estaria faltando, como assim, uma certa técnica naquele tipo de trabalho prestado. Então, quando nós temos aqui uma responsabilidade objetiva, seria uma responsabilidade ao qual não seria necessariamente uma visão nesses aspectos da culpa. Se houve, no caso, a culpa ou se não houve a culpa, não importa. O que vai ser relevante, isso vai ser um nexo de causalidade. Quem presta o serviço, entrega ou fornece o produto, se possui uma relação direta com esse consumidor e esse consumidor é lesado, é prejudicado por receber esse produto e nessa tramitação não houve esse tipo de culpa ao qual mencionei aqui, já caracterizaria essa responsabilidade objetiva. Basta ter um nexo causal para que, no caso, o consumidor pudesse vir a fazer seu direito valer frente ao fornecimento do produto ou do serviço. Ok, então quando um consumidor vai no supermercado e ele compra um produto e o produto vem com defeito, como é que ele faz para ver o seu direito ressarcido? Ou receber o dinheiro de volta, ou receber um novo produto. Ele reclama contra quem? Contra o supermercado ou contra o fornecedor? Ou depende do produto? Certo. Vamos pegar um exemplo um pouco mais simplório para definirmos parte por parte. Pegamos aí um produto simples, como um produto na área de alimentação. Nós vamos pegar esse produto com um certo defeito. Digamos que estivéssemos falando de um produto com defeito e esse defeito foi ocasionado por ele estar inacessível para o consumo, por, digamos, prazo de validade. O prazo estaria extrapolado, ele estaria na prateleira, o consumidor fez a compra, levou para casa, foi consumir esse produto e viu que ele estava impróprio para o consumo via de data de validade. Nesse caso, errou aí foi o supermercado, porque o produto foi fornecido pela empresa, tinha seu prazo de validade, estaria ali, no caso, na prateleira, e o que acontece? O supermercado não tomou o cuidado pertinente quanto de retirar o produto. Sim, de retirar o produto. Então, nós pegamos ali um produto viciado,
Estamos tratando do artigo 18. Ele tem um vício, ele não pode ser consumido, ele tem um defeito. Ele não pode ser posto para a prática do consumo direto. Essa responsabilidade aí seria derivada de culpa e seria realmente direta no caso do supermercado. Independente aí de qualquer outro ato, já houve a culpa do supermercado. Então, essa reclamação deveria ser feita, digamos assim, em parte, diretamente ao supermercado. Digamos num aspecto administrativo. Já por via de ação, por algum tipo de dano, como a gente poderia ensejar o dano moral, porque a pessoa poderia ter passado mal e ter perdido dias de trabalho, poderia ter sentido um mal-estar, poderia ter ocasionado outros fatos, que já estaríamos entrando no artigo 12 também, que seria fato do vício do produto, do serviço, e nesse caso seria o produto, iríamos ensejar na seara aí da jurisdição. Já seríamos, no caso, voltado então para uma ação. E no caso, o senhor falou, nenhum caso de compra de alimentação e de compra de celulares, compra de produtos sem um prazo de validade. A responsabilidade passaria a ser de quem? Do supermercado ou do fornecedor direto? O que podemos elencar aqui é fazer uma subdivisão. Se vamos comprar, por exemplo, um produto e esse produto ele está com defeito, esse defeito, digamos assim, estivesse ali em cima da parte eletrônica desse aparelho e o supermercado só estivesse colocando ele à venda e o supermercado em si não teria um conhecimento claro a respeito desse defeito, haja vista porque normalmente esse tipo de defeito ele se trata de um vício oculto, que é o aclamado vício redibitório, a responsabilidade seria diretamente levada para um fornecedor, uma empresa da área de eletrônica que teria feito esse aparelho e teria deixado aqui. Mas poderíamos ter sim alguma diferença, por exemplo, quando se trata de uma marca conhecida nacional, é fácil pegarmos essa indústria e levarmos a responsabilidade até ela. Mas se o supermercado importa um produto de Taiwan, essa indústria já faliu, ela está no esse produto está no supermercado. E não teria como, no caso, esse consumidor diagnosticar essa empresa ou então o importador que trouxe até o supermercado esse aparelho de celular, a responsabilidade ia recair sobre o supermercado que estaria botando esse produto e teria esse vício. Ok. Mas para fazer uma diferenciação, e se existir, né? Qual a diferença entre defeito e vício do produto? Certo. Quando temos aqui, no caso, falando do vício, ele é sempre caracterizado em cima do vício redibitório. Quando estamos falando de defeito do produto, estamos falando de uma espécie de gênero. Um defeito é porque ele estaria, no caso, inacessível para o consumo. Ele estaria inabilitado para o seu consumo. Quando voltamos para o lado do vício, ele sempre é caracterizado em função do vício redibitório, que ele está se tratando do vício oculto, aquele que nós não vemos, porque ele é difícil de ser diagnosticado, como, a exemplo, o aparelho celular. Teria um diodo, por exemplo, um diodo eletrônico com um determinado tipo de problema, o consumidor levaria ele para casa e com 3, 4 dias, numa temperatura de 33 graus Celsius, ele ficaria inabilitado. Ele queimaria e não funcionaria mais. O consumidor dentro do supermercado, dentro do ar-condicionado, ou então ele numa temperatura ambiente, ele não teria como diagnosticar esse defeito. 2, 3, 5 dias depois ocasiona esse defeito, nós teríamos o chamado e aclamado vício redibitório, onde que ele iria perceber claramente que teria esse vício, ele poderia reclamar e reter o seu direito, inicialmente de uma forma administrativa, e se não fosse sanado de uma forma direta na esfera administrativa, via uma ação judicial no juizado de pequenas causas, como é feito de praxe. Para o nosso telespectador entender, como é administrativamente? Como é que ele conversa com a empresa administrativamente? Via PROCON, via comunicação direta, mala direta? Falando assim dessa parte administrativa, porque é muito importante ressaltar que quando um juiz vai fazer uma análise da lide, ele procura resolver uma questão onde que já exige um desentendimento. Não seria pertinente, por exemplo, um consumidor com um aparelho, a exemplo, celular no caso, ter esse tipo de defeito no aparelho e ele ir diretamente reclamar em juízo, sendo que o supermercado poderia já saber ou ter uma noção que poderia haver o problema e estar ali com boa vontade para resolver o problema. Entregar o seu dinheiro de volta, entregar um outro aparelho com a mesma qualificação ou devolver uma certa quantia batendo aquele problema que ocasionou. O aparelho custaria, por exemplo, R$1.000,
tinha o defeito, mas ele tinha uma funcionalidade precária, e os supermercados comprometesse a devolver, por exemplo, 700. Então ele teria uma economia aí na margem dos 70%. Então seria assim interessante também para o consumidor. Então quando se fala em fazer esse requerimento administrativo, seria procurar o departamento de gerência ali da parte de eletrônica do supermercado em questão e fazer um requerimento a próprio punho, fazendo o pedido. Caso o supermercado se negue, diz que não tem, no caso, esse tipo de responsabilidade, ou que não vai resolver, ou que não haja pessoa habilitada para resolver, seria interessante pegar alguma coisa escrita. Se não for possível, basta testemunha. Sendo assim, procurar o PROCON para fazer também uma queixa e procurar o juizado de pequenas causas. Ok, então. O programa está bastante interessante. Vocês estão vendo que o direito do consumidor e os deveres do fornecedor são muito importantes para toda a sociedade. Se você estiver interessado em comprar o DVD deste programa que fala sobre essa matéria, você pode entrar em contato com nós por meio do e-mail tribunapopular.programa@gmail.com ou pelo telefone 3584-3893. Mas se você estiver interessado em contratar uma empresa especializada na produção de documentários institucionais, programas para TV, comerciais, spot para rádio e eventos em geral, entre em contato com a Preview Vídeo Produções mediante o e-mail preview_1@hotmail.com ou mediante o telefone 3236-8280. Falar com Danilo e ele lhe dará um atendimento especial. Nós vamos entrar num breve intervalo comercial e voltamos já já. A imagem. Preview. Colocando sua empresa em evidência pela arte de ver e ouvir. Produção audiovisual. Com tecnologia digital em estúdio próprio. Preview. Vista essa ideia. Faça uma parceria de sucesso. Rua 8, 335, Conjunto Castelo Branco, Parque 10. Estamos de volta com o programa Tribuna Popular. Hoje nós estamos entrevistando o Dr. Ricardo Alberto da Encarnação. Ele está falando sobre a responsabilidade pelo fato do vício do produto e do serviço. Dr. Ricardo, qual o prazo para se devolver o produto numa loja? Numa loja ou diretamente para o fornecedor? Se for no mesmo domicílio ou se for em domicílio diferente? Claro, perfeitamente. O que temos aqui até mesmo que observar essa questão do Brasil ter pegado um grande desenvolvimento nas últimas décadas, vale ressaltar essa posição do domicílio próprio e um domicílio diverso, porque muitas vezes fazemos compra via internet, Mercado Livre, que se tornou sinônimo de compra via internet, temos a compra também via postal e telefone. Quando um consumidor vem a fazer esse tipo de compra no mesmo domicílio e ele tem uma insatisfação do produto, eu não estou querendo dizer que o produto esteja com defeito, esteja ruim. Ele comprou, mas houve um arrependimento direto por parte dele. Ele pode exercer esse direito que vai até 3 dias após a compra. Então ele comprou, o produto não foi satisfatório ao que ele realmente esperava, como por exemplo uma propaganda que não se deduz do que é realmente aquele tipo de objeto comprado, e num prazo de 3 dias ele poderia estar devolvendo e adquirindo essa quantia de volta. Quando se trata, no caso, de um domicílio diverso do consumidor, ele pode vir exercer esse direito. São as compras via internet, via televisão? Sim, porque muitas vezes temos a compra onde um programa de TV, onde determinada situação ao qual a pessoa liga também para casa de um determinado cidadão, e nesse momento ele se torna um potencial consumidor, ele pode estar utilizando então essa situação do telefone, ou via postal, ou via internet, está adquirindo um produto.
Por ser uma circunstância diferenciada, então ele teria um prazo maior. Em 7 dias, ele poderia estar devolvendo o produto. Quando eu digo aqui um produto sem defeito, eu quero te dizer assim, em princípio sem defeito, que um consumidor que, no caso, vai comprar, por exemplo, uma batedeira que na televisão funciona e funciona muito bem, aparentemente está maravilhosa, e quando ele chega na sua cozinha, ele vai utilizar dessa batedeira, mas ele não atende a expectativa do consumidor, e aquela expectativa se originou do momento que ele estava assistindo na TV ou por conta da pregação da pessoa que estava vendendo via telefone ou de um prospecto de internet. Então ele tinha uma expectativa e essa expectativa foi frustrada. O aparelho funciona, tem rotação, liga, acende as luzes, mas não correspondeu à expectativa. Então por esse motivo ele queria devolver. E nessa devolução ele poderia estar fazendo ela em 3 dias, sendo o mesmo domicílio, em domicílio diverso, num prazo de 7 dias. Nesse segundo caso, 7 dias a partir do contato com o produto, não é isso? Sim, sendo que esse contato com o produto, no caso, ele está recebendo, por exemplo, via postal. Ele pode estar muito bem em casa e ter recebido esse produto, como seria assim, no caso, não ocorre muito no nosso país, mas já temos muito isso na Europa e Estados Unidos, onde que a política de consumo ela é um pouco mais avassaladora. Ele receberia esse produto e não queria ficar de posse desse produto. Ao invés de ele pagar esse produto, ele devolveria. Mas se você for pegar um exemplo diferente, onde que no caso via internet ele teria feito esse pedido e do outro lado o provedor teria colocado na caixa de correio desse fornecedor um e-mail pedindo o produto, já teríamos então uma relação inicial de consumo. Se nesse período de 7 dias, no caso, esse consumidor ele enviasse um outro e-mail pedindo cancelamento do produto, ele estaria salvaguardado também. Porque você vê uma diferença que aqui, nessa segunda questão, seria que o consumidor ele faz o pedido do produto via internet. Então teríamos um pacto de uma relação aqui, um contrato aberto. Nesse contrato, o fornecedor do outro lado ele iria mandar esse produto. Então, se nesse período há um cancelamento desse pedido, dessa relação de consumo, ele também deveria ser respeitado. Como ele pediu, ele teve o prazo para cancelar em 7 dias.